Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos poderosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando continuidade ao nosso quarto capítulo de Esteja Onde Jesus Está, do nosso devocional, da nossa meditação. Então, se você ainda não acompanhou os primeiros capítulos, eu peço que você retorne para que você entenda um pouquinho melhor do que nós iremos tratar hoje. Volte lá no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro e volte para cá também para assistir esses 4 capítulos. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo de Mateus, no capítulo 4. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia por gentileza, né? Lembrando, eu gosto sempre de lembrar que talvez a minha esteja um pouquinho diferente da sua, porque a versão que nós usamos é a versão King James. Então, abra a sua Bíblia aí no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, para nós meditarmos. Se você tem consigo também um caderno para anotar, eu estou aqui com o meu, para nós anotarmos aqui também, com algumas anotações. Se você tem algum caderno para anotar suas meditações, é até bom você ir pausando aí e ir anotando o que você achar interessante. Então, caderno, Bíblia e a sua caneta, e vamos para o nosso 4º capítulo de Mateus. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Espero que você tenha aberto. Agora vamos fazer uma oração antes de nós começarmos o nosso devocional. Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua palavra ela possa entrar ao mais íntimo do nosso ser. Que não seja somente letra, Senhor, mas que seja o Teu Espírito. Que o Espírito por trás dessa palavra entre na nossa alma. Senhor, fale aos Teus escolhidos, aos Teus remanescentes, aqueles que querem de fato e de verdade a palavra que é o Senhor. Então, que o Senhor se revele a cada um de nós através dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que crê, diga amém. No capítulo passado, nós tratávamos sobre o batismo do Senhor Jesus. Quando Jesus ele vai até João, e João batiza o Senhor Jesus, e logo em seguida ele é batizado com o Espírito Santo. E depois disso é que entra aqui o contexto de Mateus capítulo 4, que diz assim, o título é Jesus é tentado pelo diabo. Versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero pausar aqui já nesses 2 primeiros versículos e focar aqui o primeiro versículo que diz assim: Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que, se você acompanhou o outro capítulo, nós tratamos sobre o batismo do Senhor Jesus. Quando ele passa pelo batismo nas águas, quando ele vai até João Batista, que você já sabe agora o porquê João Batista, ele está nos dando exemplo do que nós iremos passar, do que nós temos que passar para chegar ao reino dos céus. Então ele passa pelo batismo nas águas, Jesus ele passa pelo batismo com o Espírito Santo e passa pelo deserto. Então ele nos dá o exemplo aqui, porque é justamente isso que nós iremos enfrentar. Depois da conversão, depois que a pessoa ela se converte ao Senhor Jesus, que ela entrega a sua vida a Ele, com certeza o deserto virá. Um dos sinais que a pessoa está no caminho correto é justamente o deserto, é justamente a luta. Porque todos aqueles que tomam essas atitudes que o Senhor Jesus tomou, a atitude de se entregar através do batismo nas águas, a atitude de se entregar e receber o Espírito Santo, eles terão que passar por esse deserto. Todos nós que passamos pelo batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, nós enfrentamos esse deserto logo após o batismo com o Espírito Santo, logo depois da nossa entrega total ao nosso Deus. E com Jesus não foi diferente, ele já nos fez isso para nos dar o exemplo do que nós iríamos enfrentar. Então o próprio Espírito Santo, para preparar o Senhor Jesus para o que viria, ele conduziu Jesus ao deserto. E assim também é com cada um de nós. Nós iremos enfrentar esse deserto. E nesse deserto, muitas vezes, será só você e Deus.
Ainda que você procure recorrer ajuda, procurar ajuda em outras pessoas, você não vai encontrar. Porque esse deserto é seu, é você e Deus. Há muitas pessoas que, infelizmente, no meio desse deserto, ela acaba retrocedendo. Ao invés de crescer com Deus, porque esse deserto serve para isso, para você crescer com Deus. Serve para você amadurecer espiritualmente falando. É necessário que você passe por ele. Só que nem todos têm essa consciência. Nem todo mundo olha com essa concepção de falar, olha, se eu estou passando por essa dificuldade, se Deus permitiu, se o Espírito Santo me levou a esse deserto. Veja que quem levou o Senhor Jesus ao deserto não foi pecado, não foi o diabo, foi o próprio Espírito Santo. Então assim também é conosco. Ele vai nos conduzir ao deserto para que nós venhamos amadurecer, espiritualmente falando, crescer com Deus, aprender a enfrentar todas as batalhas, aprender a ser forte diante de todas as lutas, diante da tentação, porque diz que o Espírito levou ele para ser tentado pelo diabo, para ele passar pela tentação e vencer. A Bíblia diz que Deus não vai nos dar, não vai nos permitir passar por uma tentação maior do que nós possamos suportar. O Espírito Santo sabia que o Senhor Jesus passaria por isso aqui, que Jesus não cairia em tentação. Assim também é conosco. Se ele nos conduz a um deserto, não foi o nosso pecado, não foi o diabo, foi ele, então ele sabe que nós temos capacidade suficiente de enfrentar, que nós temos condições de enfrentar. Mas para isso, eu tenho que ter essa consciência. Há aqueles que têm desanimado. Há aqueles que falam, não, eu entreguei a minha vida para Jesus, foi piorar. Eu me batizei nas águas, foi piorar. E quando eu falo voltar, eu não estou falando sair de uma igreja. Eu estou falando abandonar o Senhor Jesus. Trocar o Senhor Jesus por essas tentações. Tentações essas que vêm em cima da nossa necessidade, porque no versículo 2 diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e continua assim. O tentador aproximou-se então dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essas tentações que virão para mim, para você, que vem para todos nós, é de acordo com a nossa necessidade. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus, era óbvio que ele ia sentir fome. Era natural do ser humano sentir muita fome. Jesus estava faminto. Então, Satanás, vendo a necessidade que Jesus estava tendo naquele momento, ele trabalhou em cima da necessidade do Senhor Jesus. Primeiro ele propôs, ele trabalhou em cima da necessidade. Olha, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Aí entra um detalhe muito importante. O corpo do Senhor Jesus estava com fome, estava faminto, mas o seu interior estava saciado pela palavra de Deus. É justamente por isso que Jesus, ele retruca, ele responde com a palavra de Deus. Então, ainda que o seu corpo tivesse necessidades, o seu interior, dentro de si, ele estava completamente preenchido por tudo, pelo Espírito Santo. Ele não tinha espaço ali para a sua carne, para as suas necessidades. Então, assim também vai ser conosco. Satanás, ele vai nos estudar para ver qual tem sido a nossa maior necessidade. Então ele vai trabalhar em cima disso, querendo colocar a ansiedade, querendo colocar a dúvida, querendo colocar o medo, trabalhando, usando pessoas para que você venha ceder, tentando você, claramente, ele vai usar as melhores estratégias que ele tem para tentar te parar. Ele fez isso com o Senhor Jesus. E se fez com o nosso Senhor Jesus, quem dirá a nós? Então é por isso que eu devo ser maduro espiritualmente falando, de entender que eu tenho sim as minhas necessidades e Deus sabe de todas elas. Eu não posso colocar a carroça na frente dos bois. Eu tenho as minhas necessidades, mas eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que manter a minha confiança de que Ele vai suprir as minhas necessidades.
E aí eu tenho que fazer o que o Senhor Jesus nos ensina, que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Isso é óbvio. Só que há aqueles ansiosos que Satanás o pega pela sua necessidade. Então ele olha para a pessoa, vê qual que é o ponto fraco, qual que é a necessidade dela e trabalha em cima do ponto fraco. Então a pessoa ali, por estar ansiosa, mesmo depois de sua conversão, ela acaba regredindo e voltando para o mundo, voltando para as garras de Satanás. Então você deve tomar muito cuidado com isso, tenha essa consciência, seja maduro espiritualmente falando. Saiba que você vai enfrentar desertos, mas você tem que pegar os seus pontos fracos e torná-los pontos fortes. Trabalhe em cima da sua necessidade, porque Satanás tem trabalhado em cima da nossa necessidade para nos tentar. E quando não, ele faz do mesmo modo que fez com o Senhor Jesus, propondo outras coisas. Continuando, no versículo 5. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte mais alto, e mostrou todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, da mesma maneira que Satanás tentou o Senhor Jesus, ele vai nos tentar. Um detalhe que as pessoas deixam passar despercebido aqui, só para que você tenha essa consciência. No versículo 6 diz assim: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em pedra alguma. Satanás, ele vai querer bajular você, manipular você, melhor dizendo, usando até mesmo a palavra. Muitas vezes ocultando o contexto todo. Então ele vai pegar versículos para manipular você, para que você não viva o verdadeiro evangelho. Então é dessa maneira também que Satanás tem tentado a muitos, e muitos têm caído nessa tentação de Satanás, de viver não pela verdadeira palavra, mas de flashes da palavra de Deus. Como assim flashes, pastor? É a pessoa que ela diz assim: eu li a Bíblia hoje. Ah, como foi que você leu a Bíblia hoje? Para ela diz que lê a Bíblia, lê um versículo. Ah, eu ouvi uma pregação hoje. Ah, a pregação foi o quê? Foi um salmo, a pregação foi o Salmo 23, foi o Salmo 91, foi tralalá e etc. Foi um versículo bíblico: o Senhor meu pastor e nada me faltará, e etc, etc. Então a pessoa, ela pega ali, a pessoa não, ela se permite ser manipulada por Satanás, usando a própria palavra. E aí, ele começa a propor as coisas do mundo para as pessoas, né? Como propôs para o Senhor Jesus todos os reinos e todas as glórias desse mundo. E assim também é conosco. Então, ele vai olhar para cada um de nós, trabalhar em cima da nossa necessidade. Se ele trabalhar em cima da nossa necessidade e viu que nós não caímos, então ele vai procurar uma outra opção para tentar nos parar. Então nós devemos estar vigilantes, devemos vigiar para não cairmos nas ciladas de Satanás. Você deve estar muito atento para não ceder, para não estar na sua vontade. Você deve tomar muito e muito cuidado. Você deve procurar sempre estar onde Jesus está. Esteja onde Jesus está. E aonde é que Jesus está? Muitas vezes no deserto conosco. Muitas vezes nas lutas que nós enfrentamos pela palavra dele.
Então, quando nós tomamos a iniciativa de nos entregarmos ao Senhor Jesus, tenha essa consciência de que você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar desertos, você vai enfrentar batalhas, mas mesmo em meio a essas batalhas, o Espírito Santo está com você. Então, se você diz, pastor, a partir de hoje, eu tomo a iniciativa de entregar a minha vida para o Senhor Jesus, como eu já expliquei, não é levantar uma mão e falar, eu aceito Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, não. É você entregar-se. A partir de hoje eu tomei a iniciativa de entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu vou passar pelo batismo nas águas, vou ter meu encontro com Deus e vou procurar receber o batismo com o Espírito Santo. Então esteja consciente de que você vai enfrentar esse deserto, mas esteja consciente também de que nesse deserto você vai crescer com Deus, você vai receber mais de Deus. Não é nas facilidades que Deus se revela ao homem, mas no deserto. Veja que a maioria dos homens de Deus, a exemplo do próprio Senhor Jesus agora, eles viviam aonde? Onde é que eles viviam? No deserto. Então, assim também tem que ser conosco. Nós temos que viver em desertos para crescermos. Se não há desertos, não há crescimento. Se não há tentações, não há aprovação. Porque aqui Jesus foi aprovado. Ele foi tentado, provado e aprovado pelo Espírito Santo. Então, ainda que Satanás viesse tentar, ainda que Satanás viesse tentar parar, melhor dizendo, Jesus ele não caiu em tentação. Ele não cedeu às suas necessidades. E outra coisa, veja como Satanás ele é sagaz. Como ele trabalha de uma maneira sutil que as pessoas nem têm percebido. Ele faz uma proposta para o Senhor Jesus que não parecia algo difícil ou algo ruim de se fazer. Quando ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Espera aí. Por quê? Qual que é a tentação aí? Jesus ele não estava com fome, ele não poderia transformar aquelas pedras em pães, ele não tinha poder para isso. Sim, é dessa maneira que Satanás tem trabalhado, uma maneira sagaz. Parece algo tão ingênuo que as pessoas pensam, não, isso aqui não é pecado. Não é pecado soltar uma mentirinha. Não é pecado enganar a pessoa aqui. Não é pecado fazer isso. Não é pecado. Não, todos os locais são assim. Todos são da mesma maneira. E isso não é verdade. Não é verdade. Satanás tem trabalhado de uma maneira tão sutil que as pessoas estão se enganando e não percebem. Então você deve tomar todo o cuidado. Parecia algo tão ingênuo. Mas ali Jesus estaria cedendo à tentação do diabo. Se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães, ele não estaria na vontade de Deus, ele estaria na vontade do diabo. Porque a vontade de transformar as pedras em pães não era do Senhor Jesus. Quem propôs não foi o Senhor Jesus. Não foi Deus. Foi Satanás, foi o tentador. Então ele não estaria onde era para estar, que é na vontade de Deus, mas na vontade de Satanás. Algo ingênuo, parecia simples, mas não era. Então assim também é conosco. Pode parecer simples, pode não parecer um pecadão, mas é algo que no campo espiritual faz todo efeito. Então por isso você deve tomar muito e muito cuidado. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, entendido o espírito por trás da palavra. Lembre-se, todos aqueles que tiveram nome na Bíblia tiveram que enfrentar uma grande prova, tiveram que enfrentar um grande deserto. Como assim nome na Bíblia, pastor? Todos os homens do passado, da antiga aliança, do Antigo Testamento, da Nova Aliança, todos eles tiveram seu momento de deserto. Todos eles tiveram seu momento de luta. Começando, vamos lá, por João Batista, pelo Senhor Jesus e terminando por todos os apóstolos. Então todos os apóstolos enfrentaram esse deserto aqui, enfrentaram essa luta. Então, meu amigo, se eles enfrentaram, quem somos nós para não enfrentar? Se Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, a palavra, ele enfrentou o deserto, quem dirá nós? Então esteja pronto. Pastor, eu tomei a decisão. Então você vai enfrentar o deserto. Pastor, eu já passei pelo batismo das águas e estou procurando receber o Espírito Santo. Não pare, não desista, faça propósito, lute, mas
você tem que receber o Espírito Santo. E tenha consciência de que você também passará por esse deserto, para que venha o batismo com fogo. Se não em seguida, em algum momento você vai passar. Tá bom? Mas permaneça firme, permaneça de pé, não desista. Esteja onde Jesus está. Depois estarei dando continuidade aqui ao início do ministério do Senhor Jesus, no próximo capítulo. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns. Como eu sempre digo, é um sinal de que você quer de fato aprender mais sobre o Senhor Jesus. E se você está chegando aqui agora no nosso devocional, seja muito bem-vindo. E eu peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos devocionais. Dentre os próximos dias, eu estarei postando aí as atualizações dos próximos capítulos. Tá certo? Então se inscreva aí no canal para não perder nada. Eu peço que, se você conhece alguém, algum amigo seu que tem esse desejo, ou amiga sua que tem esse desejo de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, de conhecer o Espírito por trás da palavra, não só a palavra, mas o Espírito por trás da palavra. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus e compartilhe esse devocional. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Anote aí o que você achou de interessante no seu caderno de anotações, como tem aqui o meu anotado. Você pode aí anotar também as suas coisas que você achou interessante. Volte quantas vezes forem necessário esse devocional para que você entenda o Espírito por trás da palavra. Certo? Que Deus ele abençoe a sua vida, ilumine o seu entendimento, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus os abençoe.